Estamos aqui no podcast Líderes de E-Commerce do Com, uma parceria com a iTech Brasil. Agradecendo aí a todos pela operação aqui com a gente. Estamos no Com EX, quinta edição, 2025. Evento maravilhoso aqui juntando o mercado de e-commerce, fazendo várias palestras de altíssimo nível com os melhores profissionais aqui do Brasil. E eu vou bater um papo também com o Christopher, conhecido como Mago do E-Commerce também. Uma fera do nosso mercado. Bem-vindo, Christopher, tudo bem? Fê, eu que agradeço o convite, cara, agradeço de estar novamente aqui, vim na primeira edição, agora na quinta, então, para mim é uma honra de estar aqui fazendo parte da história da Conecon e, cara, e ver o quanto esse evento cresceu, o quanto a região também prestigia esse evento, então, parabéns, Fernando, e para toda a equipe. Obrigado. Bom, meu nome é Fernando Manzano, eu sou fundador do Conecon, é uma iniciativa que a gente criou já há 7 anos e meio. Começou lá em 2018 e com o objetivo de a gente fomentar, fazer networking, trocar experiências sobre e-commerce. São já 24 anos que eu estou aí no mercado. Comecei bem cedinho, mas estamos aí, pessoal. É um prazer estar aqui participando também. Aqui, né? Eu vou puxar um gancho disso aí, inclusive era uma das coisas que eu ia comentar, da questão você ter sido um dos primeiros palestrantes no primeiro evento, na primeira edição do ConEx. Era um evento até inicial menor, mas sempre a gente focou muito em fazer um evento de alto nível, foi um padrão do evento que tem em São Paulo, né? Os melhores eventos de e-commerce, trazendo grandes profissionais. E aí você veio aqui palestrar com a gente. A galera gostou muito da tua palestra. Eu lembro, poxa, foi sensacional. E inclusive até no nosso vídeo do Aftermovie também. Você falava assim, a galera comenta de ter base, fazer base, lembra? Você pegou bem nessa parte, inclusive, no Aftermovie ali. Que legal, cara. E hoje você também, né? Naquela época você estava na operação de e-commerce, na época era Lepostiche, né? Você Perfeito, era head de e-commerce também. E hoje você está com a Lomni, né, também. Isso. Fala um pouco da Lomni também, como é que tá? Para todo mundo, hoje, para quem não me conhece, eu sempre fui profissional de e-commerce, né, Fernando? Então, na época eu estava na Lepostiche, eu já trabalhei também na Local Web, em empresas de moda. Depois eu virei diretor de digital do Grupo Reserva. Né? Da Lepostiche você foi para Reserva, né? Isso. E de lá fiquei até a aquisição da Arezzo, né? A Arezzo, quando fez a aquisição da Reserva. E aí eu comecei a entender um pouco do mercado e falei, puxa vida, tem muito e-commerce grande hoje, como a Reserva, que tinham as mesmas dores dos pequenos. E eu pensei, puxa, tem uma forma de a gente pegar as mesmas soluções que os grandes precisam e tinham e dá para levar para o pequeno. E aí o que a gente fez? Hoje com a Lomni, a gente acelera qualquer tipo de empresa que queira usar o digital como um canal de aceleração. Então, seja um e-commerce, seja uma clínica de odontologia, seja um restaurante, qualquer um que queira usar o digital para acelerar hoje, a gente acelera. E para quais canais de vendas que vocês trabalham? Por exemplo, um e-commerce assim? Não entendi, desculpa. Quais os canais de vendas que vocês trabalham com esses clientes? Perfeito. Primeiro que a gente entende se aquela empresa ela é regional, se aquela empresa ela é nacional, então aonde está o foco dela? E de acordo com a geografia de aquisição dela, a gente trabalha então com mídias tradicionais, Google, Meta, TikTok, outras a gente faz só LinkedIn, entendeu? E outras a gente até faz uma mídia off, né? Por quê? Não que a gente seja uma empresa de offline, mas a gente entende que às vezes o off leva para o digital, para algum canal X, e do digital ela acelera. Então, tudo isso depende da geografia e da natureza da empresa. Que legal. E hoje vocês atendem o Brasil todo? 100% do Brasil, do Acre ao Rio Grande do Sul, né? A gente atende, tanto que a gente está aqui agora em Ribeirão. A nossa sede fica em Santa Catarina, em Itajaí, Balneário Camboriú. Polo fortíssimo, né? Muito forte em moda, têxtil lá. Assim como aqui também tem um polo gigantesco, tanto de indústria quanto também de calçadista. Então a gente, que nem, por exemplo,
A gente estava em Fortaleza visitando clientes, vai para o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem todas as empresas do Brasil que queiram acelerar pelo digital. Legal, muito bom. E eu queria agora a gente entrar um pouquinho no assunto um pouco mais técnico aqui. Eu queria começar você dando um spoiler, tá só entre nós aqui, ninguém vai ouvir, né? Nós estamos aqui no cantinho, aqui no evento. Legal. Mas vamos dar um pouquinho de spoiler do que você vai falar aqui hoje pro pessoal. Perfeito. Eu sempre falo, Fer, que você acelerar uma empresa pelo digital é como dirigir um carro de corrida, tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje é especificamente uma analogia do que um carro precisa, sendo esse carro a sua empresa, e o que ele precisa para o digital. Ele precisa trazer canal de fazer tráfego, ele precisa converter esse tráfego e depois ele precisa gerar a recompra desse tráfego. Mas muito mais falar do que ele precisa, eu sempre trago algo mais prático. Como ele faz. Como a pessoa que estiver assistindo a palestra, ele vai poder no dia seguinte pegar tudo aquilo e executar. Pôr em prática já. Pôr em prática. Isso é o mais importante também. Exato. Não adianta vir aqui, ouvir um monte de coisa legal, bacana, volta pro dia a dia e não põe em prática, né? Exato. E como eu sempre sentei na cadeira do aluno, eu sempre que eu ia nos eventos, eu falava, eu procurava as palestras e os conteúdos de alguém que eu pudesse fazer, que eu pudesse aplicar, né? E não ficasse só no conceito. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir pro palco, eu trago muito isso, do tipo, olha, o empresário, o profissional que está ali, ele além de aprender, ele consegue executar. Ele não depende de especificamente ter que contratar nada para poder fazer. Legal. Você falou aí todo o ciclo que você acompanha até na recompra, né? Você podia dar algumas dicas de recompra do que o cara pode fazer? E de repente que você vai abordar um pouco na próxima, o que eu posso fazer já de recompra para colocar amanhã em prática na minha loja? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa para quem quer ter recompra, Fer, é você pegar a sua lista de clientes e separar quem são os seus melhores clientes. Vamos começar pelo básico. Porque os seus melhores clientes é aquele que não pode ir para o concorrente. Eles são teus melhores. Não posso deixar escapar. Não pode deixar escapar. E o teu concorrente, ele tá, de olho nesses teus clientes. Assim como você também gostaria de ter os melhores clientes do seu concorrente. Com certeza. Então, esses top 50, top 100, top 1000 clientes, que você pode classificar eles por quantidade de compra no ano, ou os clientes que gastaram muito pelo ticket. Frequência por também. Frequência. Então, esses clientes, você tem que ter eles. Trazer comunicação ativa, relacionamento. Pega teu top 10 clientes, manda um vinho na casa dele, manda um brinde. Ele vai ficar muito feliz, hein? Porque ele fala, caraca, olha a marca que eu sempre compro, me mandou aqui um vinho. Cara, ele vai ficar fiel por muito mais tempo. Ninguém faz isso com ele, né? Ninguém faz isso com ele. É comum você receber um presente de um e-commerce? Exato. Não é comum. É uma relação fria, né? Você tem que tentar deixar ela mais quente, né? Bem mais... E assim, a gente não tá falando de todos os clientes. Falar, mas isso é custo. Não. Você tá falando do cliente que gastou muito com você. É barato manter o relacionamento desse cliente. Vai ser caro se você perder ele. Então, esse é o básico. Aí agora, quem é mais avançado, cara, aí a gente cria automação para esses clientes. Automação para o cliente que já faz 90 dias que não comprou de você. Automação para que o cliente que está muito tempo sem comprar, volte a comprar de você. Aniversário. O cliente que acabou de comprar de você, gerar relacionamento. Então, tem N 200 formas de aumentar esse relacionamento para gerar recompra. E hoje tem muitas ferramentas, né, acessíveis para fazer essas automações, por exemplo, seja o WhatsApp, e-mail, né? Hoje eu falo assim, não importa o canal, nem que seja carta. O que importa é se relacionar com ele. Lógico que você fazer isso de forma manual acaba sendo prejudicial para você, porque você não tem esse tempo de gerir cada relacionamento. Então, tem muitos softwares no mercado, não vou citar nomes porque tantas, mas vou pegar os mais famosos aqui. Temos aqui, por exemplo, Edrone, nós temos aqui RD Station, Dynamize,
N ferramentas que podem, sim, automatizar esse relacionamento. Sim. E, no final das contas, gerar recompra. E você falou aí do processo manual. Hoje a gente tem a IA também, né? Nossa, muito. Facilita muito a vida para fazer essa recompra, esse relacionamento com o cliente também, né? E quando a gente fala de IA, eu vejo que tem muita gente com uma certa resistência que fala assim, mas eu não quero que o meu cliente fale com um robô. Mas é justamente o que a IA veio para fazer. Para que o consumidor pense e tenha a sensação de que ele está falando com uma pessoa. Porque antes da IA, a gente tinha os famosos chatbots. Nossa, horrível. Que aí sim era um robô. Era quase digite 1 para falar, digite 2 para fazer tal coisa. Fala, pelo amor de Deus, cadê o fale com o atendente aí? Isso, você quer falar com o humano. A IA vem para exatamente escalar. E o mais legal, que a IA... Vou dar um exemplo simples do que a IA faria. A IA pode, se dá um comando para ela, falar, olha, se o cliente fala gíria, fale a mesma gíria do cliente. Boa. Já gera empatia. Se cada cliente tem uma gíria diferente, a IA consegue fazer. Outra, fale com o sotaque de cada estado. Se for um gaúcho falando, tu barbaridade, se vai mais pro carioca, tu já fala cara. Se vem pro paulista, pastel. Mano. Pastel carioca, aqui no interior é carne, pastel de carne. Então, pense que a IA consegue gerar esse tipo de empatia, inclusive com áudio, mandando áudio. Boa. Então, esse é o lado bom de gerar relacionamento e gerar recompra com IA. Muito bom. E o que mais que a gente pode falar aí de spoiler que a gente vai soltar aqui hoje? Você tem aquela dica-chave que você vai soltar? Você tá guardando as 7 chaves aqui? Boa. Ou você vai abrir pra galera? Não, aí? Já vamos abrir. Eu sempre trago um ponto, Fer. Para você que tem loja física, para você que tem um e-commerce, para você que tem uma empresa, primeira coisa, você precisa de tráfego. Você precisa de gente entrando na sua loja. E a gente entende, Fernando, que tráfego pago não vende. Não é o papel do tráfego vender, já está na palavra. O papel do tráfego é trazer tráfego, ponto. O papel da venda é da loja, é do seu vendedor, é do seu produto, da sua oferta, do seu vídeo vender. Então, eu sempre falo que se você quiser aumentar a sua conversão para você ter mais venda, você tem que fazer, Fernando, com que a sua loja, o seu vendedor, o seu produto, a sua foto, o seu vídeo, o seu texto seja vendedor, seja convincente, porque é ali que dá a maior ruptura, a maior gap de desistência. Sim. Por isso que a taxa de conversão hoje do e-commerce é 1.2, ou seja, 98,8% das pessoas que entram na loja abandonam. Ou seja, a gente convida as pessoas para a festa, né? É o tráfego, eu tô convidando, vem para minha festa. Exato. Só que chega lá, o salão tá desarrumado. Perfeito. Né? A luz tá piscando, queimada ali na frente. A água tá quente. É isso. E aí eu penso o seguinte, tem muitas lojas hoje que falam o seguinte, olha, não tô vendendo, e aí ele vai lá e cobra o gestor de tráfego, ele cobra a agência, ele fala que o problema é a campanha. Mas vamos fazer uma analogia aqui? É a mesma coisa de eu colocar um outdoor, convidando a pessoa para minha loja física, o cliente vai até a minha loja, a minha vitrine está ruim, a minha loja está com porta fechada, o meu vendedor está escorado no balcão, e se ainda para piorar, a maquininha do cartão não funciona. Putz, aí ferrou. O problema é do outdoor? Então, às vezes, nem sempre o problema é da gestão de tráfego, nem sempre o problema é o tráfego. Muitas vezes o problema está após o tráfego, na conversão. E é isso que hoje a gente vai trazer aqui, trazendo exemplos práticos do que as pessoas podem fazer em cada etapa, em cada página, que as pessoas podem olhar, trazendo benchmark e falar, caraca, é disso aqui que eu preciso para melhorar. Você vai ajudar, então, eles a melhorar quando o cliente chega na loja, né? Exato. Não é só o tráfego. Então você vai falar, vamos analisar o teu site, o que você pode melhorar aqui? Perfeito. É nesse ponto que eu sempre bato. Porque gestão de tráfego, é muito fácil. Hoje você não, tecnicamente, você que tem é embrionário, tem pouco recurso,
Você pode ir lá no seu Instagram mesmo impulsionar. Aperta um botão lá, o Zuckerberg vai adorar. Exatamente. R$12 por dia ali, você já começa a gerar tráfego pro teu Instagram ou pra sua loja. Ponto. Agora, você levou a pessoa para dentro da loja, o que você tem que fazer? E é esses pontos aqui que eu trago. Então, por que eu não falo só de tráfego? Porque o tráfego é fácil de fazer. O problema é você entender como aumentar a conversão, identificar onde eu estou perdendo conversão e o que fazer para que essa conversão seja melhor. Muito bom. Tá anotando aí, pessoal? Anota aí, volta o vídeo, volta aí. Pega novamente essas dicas aqui que vai fazer muita diferença na operação de vocês aí. Bom, a gente está caminhando aqui para a reta final já, temos um pouco menos aqui de uns 5 minutinhos para a gente bater um papo. Trouxemos o cara, né, fizemos o tráfego. O tráfego, que a gente fala, acho que é melhor ser uma primeira compra, né? O ideal é depois fazer o cliente comprar novamente na loja, né? Porque é caro trazer esse cliente, né? Exato. E aí depois eu tenho que investir na recepção do cliente, que é o que você vai falar aqui no site. E depois na recompra, né? Esse é o fluxo, né? Então, exato. Investir depois pro cara comprar novamente com você. Perfeito. E aí, quando a gente fala de recompra, qual a diferença de você falar de tráfego pago? Tráfego pago, vou dar um exemplo hipotético aqui. A média do clique, vamos supor aqui que seja 50 centavos. Cada pessoa que clicou, 50 centavos. Para você mandar um e-mail, custa 0,00007 centavos. Nossa, muito barato. Se você mandar hoje um WhatsApp para ele, custa em média, se for um oficial ainda, uns 25 centavos, 30. E se for você mandar um SMS, custa 7 centavos. Por que é melhor você utilizar outros meios, outros canais do que o tráfego pago? Porque é muito mais barato. E o cliente já te conhece. Ele já te conhece. Já teve um ponto de contato, ou já comprou de você, né? Ele já conhece. Exato. A conversão vai ser muito maior. Muito maior. Agora, o outro ponto também que eu sempre trago, além da recompra, Fer, puxa, eu estou fazendo tráfego, mas não estou convertendo. A gente também tem que entender que tráfego hoje em dia, Fer, depende muito do criativo que você está fazendo. Tá? Sim. É um criativo, porque vamos lá, eu estou na minha rede social. Eu não estou com uma intenção de compra lá dentro. Então tem que ser um criativo que já fala na palavra. Criativo. Tá? Tem que ser um criativo. Ao pé da letra. Exato. Você tem que ser criativo, né? Uma vez que esse criativo é criativo e eu chamei a atenção do consumidor, aí a gente faz tudo isso que a gente já falou. Agora, o meu criativo não está... Meu criativo é criativo, mas não está fazendo o cara clicar. O ponto que eu falo as pessoas são reais. Elas têm emoções em momentos diferentes no dia. De manhã, às vezes, eu estou no trabalho. À tarde, eu estou em reunião. À noite, eu estou na escola do filho. Ou seja, eu tenho que impactar esse criativo em vários momentos do consumidor para entender se o problema é o criativo ou o momento em que ele apareceu. Porque, às vezes, se eu estou no trabalho, eu estou no carro, eu estou no Uber... pode ser o melhor criativo, o público certo, mas é no timing errado. Então, testem em vários momentos antes de você desistir daquele consumidor. Isso é o que eu falo de frequência. Tenha uma frequência de 3, 4 vezes para aparecer para ele antes de você desistir dele. Que não é só, a gente fala da jornada do cliente, mas não é só a jornada, é a jornada no time certo. Exato. Às vezes você até sabe a jornada do teu cliente. Perfeito. Meu cliente ele acorda, meu cliente veio de tal site, ele gosta de consumir conteúdo em tal lugar, não sei o que, é um cliente que está no Instagram, mas tá bom, mas em que momento que ele está lá? Nesse momento ele está trabalhando, nesse momento ele está escovando o dente ainda, não adianta você entrar naquele horário. Perfeito, é isso, Fer. Então, o tráfego ele está também entender muito sobre o quanto aquilo vai impactar a vida dele, vai resolver a dor dele e principalmente vai ajudar ele ou gerar desejo, mas tem que mostrar no time certo. Para mim, time é fundamental. Show de bola. Ô, Christopher, nós já esgotamos o tempo. Queria que você deixasse aí uma mensagem final aí para o nosso público aí que está acompanhando nosso podcast aqui no evento. Legal. Gente, a todo mundo que assistiu, tomara que tudo que a gente tenha falado aqui seja relevante. Caso você queira todo o material da palestra, já que você não veio no evento e está vendo esse vídeo, eu vou deixar esse link aqui ou nos comentários
ou na legenda para vocês aqui, ou na descrição. Você vai poder baixar o material da palestra, já caso você não tenha vindo, tá? Caso você queira me procurar nas redes sociais, basta digitar aí no Google Mago do E-Commerce, vai aparecer todos os meus canais, meus conteúdos. Agradeço mais uma vez, Fer, a Conecom por esse evento, pelo convite, e a todo mundo aí que esteja nos assistindo. Menos conversinha e mais conversão. Eu que agradeço, é uma honra novamente estar aqui com a gente. Obrigado. Pra gente é muito bacana, é bem simbólico também. E pra mim também. Na primeira edição, você aqui com a gente, hoje novamente, né? Muito feliz pelo seu sucesso na tua carreira também profissional. Pra você nós. não só profissional, ele é uma pessoa incrível. Quem não acompanha ele, segue Mago do E-Commerce nas redes sociais. É uma pessoa incrível, tem uma família incrível também. Vocês vão ver. É aquela pessoa bem humana, bem próxima mesmo. Bem humilde, então aproximem-se bastante, acompanhem, ele dá muita dica legal para vocês ali nas redes sociais. E mais uma vez te agradeço, ótima palestra, um bom evento aí também. Pra nós, meu mano. Valeu, pessoal. Vamos lá. Pessoal, agradeço aí por acompanhar mais esse episódio, agradeço aqui a iTech também pela nossa parceria com o nosso podcast Líderes de E-Commerce do Conecom. E vamos para a próxima. Um abraço a todos.